Então, beleza. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre um tópico que alguns livros chamam de números especiais ou primos especiais, mas vamos colocar de forma mais geral como números especiais, tá? Basicamente são os chamados números perfeitos, números de Mersenne e números de Fermat, né? Esse último, números de Fermat, a gente vai ver com mais detalhes lá no segundo curso de teoria dos números, né? Esse, esse mesmo matemático Fermat fez um teorema muito interessante que tem uma aplicação bem bacana, né, na teoria dos números, na álgebra também, né? E a gente vai ver esse resultado lá mais na frente, né? Mas a gente vai ter uma prévia, né, do trabalho do Fermat agora, tá? Mas vamos deixar isso mais para o final da aula, certo? Então, opa, vou colocar aqui, não apareceu, peraí. Aí. Especiais. Então, como eu disse, dentre esses números especiais aí que a gente vai estudar, o primeiro que eu vou abordar aqui vai ser os chamados números perfeitos, certo? Alguém já ouviu falar de números perfeitos? Não, lá no ensino médio nenhum professor jamais tocou nesse assunto com vocês? Geralmente ele é apresentado como uma certa curiosidade, né? Para quem já leu aí o livro de Maupassant, né, O Homem que Calculava, tem uma parte lá em que ele fala sobre as curiosas propriedades desse chamado números perfeitos, né? Recomendo aí a leitura dessa parte lá no livro. Ele apresenta de uma maneira bem didática e pelo menos o suficiente aí no caso de vocês quando forem entrar em sala de aula, né? Seria uma abordagem que poderia ser utilizada, né? Então, os números perfeitos, para quem já viu e não lembra, ou para quem nunca viu, são os números cuja, como vou dizer, que são iguais à soma de seus divisores, né? Então a gente pode definir dessa maneira mesmo, ó, números que são iguais à soma de seus divisores. Como exemplo, a gente pode citar aí, ó, porque já na antiga Grécia, né, quando os matemáticos começaram a estudar esses padrões aí nos números, né, lá nos primeiros quatro desse período quando foram identificados os números perfeitos, né, os quatro primeiros já foram identificados logo de cara, né. Demorou bastante tempo para serem identificados mais alguns, né? Mas os quatro primeiros já foram mais imediatos, né? Vou citar aqui dois deles. Ó, um exemplo. Pode colocar o 6, né? Nessa conta aí, que é o primeiro número perfeito, né? Quais são os divisores do 6? Os divisores positivos, eu me refiro. 3, 2 e 1. Pois é, colocando em ordem crescente, 1, 1, 2 e 3. Somando 1, 2 e 3, dá 6, né? O outro número perfeito, né? Alguém sabe qual é? Que tem essa propriedade? Né? O número 28. Né? Quais são os divisores positivos de 28?
Ó, a gente tem o 1, certo? Qual o próximo? 2, O 2. Depois do 4, 2, o 4. Ah, depois do 4. O 5 não é. O 6 também. É, o 7 é, isso. E depois do 7, quem vem? A metade do 28? 14, 14, né? E para por aí. E olha só, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 14 dá 28, né? Aí tem um que eu vou deixar, mais dois aqui que eu vou deixar para vocês encontrarem os divisores. Se eu não me engano, eu coloquei lá na lista. Isso aí é fácil de vocês encontrarem, né? São os números 496, né? Também é um número perfeito, e o número 8192, tá? Tentem identificar os divisores desses números e demonstrar que de fato eles são números perfeitos, né? Esses 4 números aí foram identificados já na antiga Grécia, né? Aí, como eu falei, houve outros, né, que foram identificados logo depois, não, levou-se bastante tempo. Acho que isso foi lá pela Idade Média, né, que foram aparecer outros números perfeitos, né? E, por exemplo, tem eu até anotei ele aqui, é o número. Cadê isso? Minhas anotações é. O número 33.550.336. Também é um número perfeito, né? É o próximo número perfeito depois de 8.192, né? Então, daí dá para ver como é trabalhoso encontrar esses números perfeitos, né? Então, esses números, eles têm apesar de não parecer, eles têm uma estreita relação aí com os números primos, né? Então, vamos estudar aí um pouco dessas propriedades, né? Isso dá para ser enunciado através de uma proposição, que a gente pode enunciar da seguinte maneira, né? Colocar assim: se o número vou chamar aqui de P, né, que é igual a 2 elevado a n menos 1, é primo, né? Então, se esse número aqui for primo, então o número m é formado dessa forma aqui, ó, 2 elevado a n menos 1 multiplicado por 2 elevado a n menos 1. É perfeito. Né? Então, mais uma vez, se esse número P aqui, ó, dado por 2 elevado a n menos 1, né, onde n é um número natural qualquer, né, se ele for primo, então esse número m aqui resultante desse produto será um número perfeito, tá? Então reparem que esse termo que aparece aqui multiplicando é justamente o P, né? Então, 2 elevado a n menos 1 multiplicado por P. Eu poderia ter abreviado dessa maneira ainda, né? Mas, para deixar de uma maneira mais geral, da forma como aparece na maioria das bibliografias, eu escrevi dessa forma aberta aqui mesmo, certo? Mas na demonstração a gente pode utilizar 2 elevado a n menos 1 vezes P também, que está tudo certo, né? Para a gente ver que de fato há uma relação entre esse conceito, né? Se você, por exemplo, escolher esse n como, deixa-me ver, o número n aqui que faz esse número p ser primo, né? O número 2, por exemplo, certo? Aqui, ó, coloco p, faz assim, ó, 2 elevado a 2 menos 1, né? 2 elevado a 2 é 4, 4 menos 1 dá 3, né?
3 de fato é um número primo, né? Aí vamos substituir lá no valor de m, ó. Fica 2 elevado a 2 menos 1 multiplicado por 3, né? A gente já calculou esse termo aqui, né? 2 elevado a 2 menos 1 é 2 elevado a 1, né? Ou seja, eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6. E 6 de fato é o número perfeito, que é o primeiro número perfeito, né? E a gente pode encontrar valores de n aqui, de tal forma a construir cada um dos números perfeitos aqui que aparecem, né? Então, uma vez enunciada essa proposição, agora a gente precisa demonstrar, né? Porque em matemática é assim, né? Não basta só dizer, citar uma meia dúzia de casos e dizer que pronto, é isso e acabou, né? Tá demonstrado, tá? Inclusive eu tenho visto na lista de alguns de vocês, tá? Tomem cuidado com isso, no caso até de quando vocês forem fazer matérias mais avançadas no curso, ou até quando forem entrar em sala de aula propriamente dito, né? Em questões onde aparece, demonstre tal e tal coisa, né? Aí tem colega que está citando lá uns 2 ou 3 casos, né? Uns 2 ou 3 exemplos, e usando esses exemplos para dizer que é uma demonstração, e isso não é demonstrar, né? Em matemática, citar exemplos não é demonstrar, ok? Você tem que conduzir todo um raciocínio que generalize aquela ideia para todos os casos possíveis e não para uma certa quantidade deles, ok? Então, tomem cuidado com esse tipo de abordagem, né? Então, vou colocar aqui uma demonstração. Então, para a gente demonstrar que esse m aqui é um número perfeito, né, a gente precisa verificar o seguinte, que vou colocar assim, ó, precisamos verificar que sigma de m é igual a 2m, né? Onde esse sigma de m, né, para quem aí assistiu a aula que eu postei lá sobre os números primos, né, diz respeito à quantidade de divisores, certo? De um número n, né? Então, espera, a garganta está muito ruim hoje. Então, sigma de m igual a 2m quer dizer que a soma dos divisores positivos de m é igual ao dobro de m, tá? Quem aí não viu ou quem não lembra dessa parte, dá uma olhada lá no vídeo de novo sobre números primos. Eu utilizei em algum momento lá essa notação, né? Sigma de m, esse sigma aqui não tá legal, né? Vocês devem estar achando estranho, né? Porque tem a letra sigma, que é essa daqui, né? E tem essa letra sigma aqui também, tá? É porque essa daqui, essa primeira, é o sigma maiúsculo no alfabeto grego. E essa segunda aqui é o sigma minúsculo, tá? Então, ambas são geralmente utilizadas para representar somatório de alguma maneira, tá? Então, fica aí a dica, ok? Então precisamos verificar que sigma, a quantidade, desculpe, que a soma dos divisores é igual, a soma dos divisores de m é igual a 2m, né? Então o que isso quer dizer, né? Vamos fazer assim, ó. Como é que eu posso utilizar? Como é que a gente pode verificar que isso é verdade?
Então a gente tem que, por exemplo, com n igual a 2, a gente tem o primeiro número perfeito, né? Mas eu vou utilizar esse caso especial só para a demonstração em si. Vamos tentar generalizar que essa é a ideia, né? Então vamos fazer assim. Temos que assim, tentar improvisar uma verificação desse fato da seguinte maneira. Foi afirmado, né, na proposição, né, que m é igual a 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Né? Então, como eu falei, precisamos verificar que sigma de m é igual a 2m. Né? Então, como eu disse, sigma representa um somatório. Né? Então, se eu escrever assim, ó, sigma de m, né, eu vou estar escrevendo o sigma. Eu ainda vou colocar isso aqui ó, só para poder simplificar, assim, ó, 2 elevado... Não, deixa assim mesmo, para não confundir mais. Como sigma de 2 elevado a n menos 1 multiplicado por 2 elevado a n menos 1. Né? Tudo isso aqui colocar dentro de chaves para não confundir. Então, aí mais uma vez vou fazer uso de um recurso que eu coloquei lá na aula sobre números primos, na aula anterior, né? Que eu vou utilizar nesses dois termos aqui, ó. Esse recurso diz o seguinte, aqui ó, nesse primeiro, né? Tem uma parte lá da aula anterior onde eu coloquei sobre... Quer ver? Deixa eu dar uma olhada nas anotações aqui. Que era sobre os fatores primos, né, de um número. Só eu vou colocar aqui já já eu apago. Né? Quando eu coloquei aqui, ó, assim, tipo A igual a P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 vezes P3 elevado a 3 e assim sucessivamente, né? Aí teve um resultado lá que eu demonstrei, né, que eu poderia representar cada uma dessas potências aqui, esse produto, né, dessas potências, da seguinte maneira, como se fosse um produto da seguinte forma, como esse aqui, ó, por exemplo, 1 mais P1 mais P1 ao quadrado mais P1 ao cubo, até chegar no P1 elevado a 1. Né? Multiplicado, aí o P2 ficaria 1 mais P2 ao quadrado, até chegar no P2 elevado a 2. E assim sucessivamente, né? Com todas as potências de primos envolvidos. Né? Aí lá no vídeo eu explico por que eu posso utilizar esse recurso, né? Porque isso aqui é uma soma de uma progressão geométrica, né? Que eu posso escrever isso aqui como a soma dos termos de uma progressão geométrica, que cujo primeiro termo é 1, né? A razão é P1 e tem ao todo são A1 mais um termo, né? Porque eu começo no P1 elevado a 0, que é 1, né? Vai de 0 até A1. Então eu tenho A1 mais um termos. Então a fórmula fechada para representar essa soma, de acordo lá com a soma geral dos termos de uma PG, seria P1 elevado a A1 mais 1, né? Subtraído do primeiro termo, que é esse daqui, ó, que é o P1 elevado a 0, que é 1, né? Dividido pela razão menos 1, só que a razão é P1, né? Então P1 menos 1. E assim com cada uma das expressões entre parênteses, né? Então, lá no vídeo lá eu dou uma justificativa do porquê que a gente pode fazer, né, esse produto dessa maneira, tal, certo?
E aqui a gente vai utilizar uma ideia semelhante, né? Vou apagar aqui para continuar, né? Eu posso utilizar essa ideia para representar essa potência como a soma dos termos de uma PG também, né? Eu posso colocar da seguinte maneira. Eu posso escrever assim, ó. Quer ver? Esse 2 elevado a n menos 1, né? Como se fosse a forma fechada, né? Cadê? Como é que eu vou colocar isso? Deixa eu ver a melhor maneira de eu utilizar essa mesma ideia aqui em cada um desses fatores, né? Ó, esse 2 elevado a n menos 1 eu posso entender como a soma dos termos de uma PG da seguinte maneira, como 1 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo, até chegar ao termo 2 elevado a n menos 1, né? Então, quantos termos tem ao todo, né? Aqui o primeiro termo é 2 elevado a 0, então vai de 0 até n menos 1, né? Ou seja, ao todo tem n termos, né? Então, o resultado dessa soma pela expressão geral que calcula a soma dos termos de uma PG finita, né, de uma progressão geométrica finita, daria a razão que é 2, elevado à quantidade de termos, que é n, subtraído do primeiro termo, que é 1, dividido pela razão menos 1, ou seja, por 2 menos 1. Né? Isso daria 2 elevado a n menos 1 sobre 1. Né? Ou seja, 2 elevado a n menos 1. Né? Então, vamos ver como dá para encaixar essa ideia aqui dentro. Né? Dá para colocar dessa forma porque lembrem do seguinte, ó, esse sigma aqui de fora, ele indica o somatório dos termos aqui de dentro, né? Então, quando eu somo os termos, né, isso aqui, ó, o que eu estou fazendo é assim, é o somatório, né? Vou colocar aqui o sigma grande, né? De termos da seguinte, de uma fórmula assim, ó, somatório de 2 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até no caso, até n mais 1. Né? Aí dá essa expressão aberta aqui, certo? Então, esse primeiro somatório aqui, né, de 2 elevado a n menos 1, ele se resume a 2 elevado a n menos 1. Né? Ele se resume a isso aqui, a 2 elevado a n, e o menos 1 vem para baixo aqui, né? É uma expressão bem parecida com o que estava antes, né? E isso multiplicado pelo segundo somatório, né? Aí a gente vai somar esses termos aqui, ó. Esses 2 elevado a n menos 1, né? Da mesma ideia, né? Com n variando de 1 até, pode ser, aqui a gente pode colocar de 0 até n mesmo, né? Não altere nada, tá? Então, aí, né, esse segundo somatório eu não vou fazer assim, eu não vou deixar uma conta aberta dessa maneira como eu fiz aqui, né? Esse segundo somatório eu vou fazer da seguinte maneira, né? Sabendo que, vou colocar assim, ó,
esse 2 elevado a n menos 1 é igual ao número p, né? Como a gente colocou aqui no enunciado, né? Esse é o número primo p, né? E a gente sabe que o primeiro primo é obtido quando o n é igual a 2, né? O primeiro número primo que aparece aqui é obtido quando n é igual a 2, né? Então isso aqui é primo a partir de n igual a 2, né? Aí não significa que para n igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente sempre vai gerar um número primo, não. Não é isso que está querendo dizer, né? Está dizendo apenas que o primeiro primo a surgir aí é quando n for igual a 2, tá? Então, quando n for igual a 2, a gente vai ter assim, né? Que esse sigma m vai ser igual a sigma de 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Não, esse aqui eu vou substituir, vou colocar por p agora, né? Vai ser igual. Esse primeiro somatório a gente já calculou, deu 2 elevado a n menos 1, né? Multiplicado pelo segundo somatório. Aí vamos partir para só o caso do primeiro primo, né? Quando n igual a 2. Então, quando n igual a 2, eu vou somar os primos p elevado a 0, mais p elevado a 1, mais p elevado a 2. Né? Eu só vou ter esses primos aqui então. Ó. Esse somatório. 1 mais p ao quadrado. Certo? Então, essa é a ideia aqui. Eu poderia muito bem fazer um somatório generalizado, como eu fiz aqui, só que ficaria uma expressão bem mais complicada do que essa primeira que eu fiz, né? Então, só para poder entender a ideia por trás, eu vou fazer o caso do segundo somatório apenas para o primeiro primo que vai aparecer aqui, que é quando n igual a 2, e fica uma expressão desse jeito, né? Então, esse primeiro somatório que aparece aqui também é uma PG, né? A gente tem que 1 mais p ao quadrado, né? Usando a fórmula da soma dos termos de uma PG, fica a razão é p, então fica p elevado à quantidade de termos, que é de 0, 1 até 2, né? Até o p ao quadrado, né? Menos o primeiro termo, que é 1, dividido por p menos 1. Né? Então, uma outra maneira de representar essa soma é através dessa expressão aqui, pela expressão fechada da soma dos termos de uma PG. Né? Assim, a gente tem aqui sigma m vai ficar como 2 elevado a n, esse menos 1 aí embaixo, né? Multiplicado por p ao quadrado menos 1, dividido por p menos 1. Né? Aí a gente já pode simplificar mais ainda isso. Ó. Coloca como 2 elevado a n menos 1. Esse p ao quadrado menos 1 pode ser escrito como p mais 1 multiplicado por p menos 1, né? Produto notável. Tudo isso dividido por p menos 1. P menos 1 multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo, a gente cancela. Né? E no fim das contas fica como sigma de m, 2 elevado a n menos 1, vezes p mais 1. Né? Então, vamos ver o que a gente pode concluir com isso. Agora a gente pode restituir aqui o valor de p, né? O p que era dado por 2 elevado a n menos 1, né? Só para poder cancelar esse 1 que está aqui. Então, sigma m, 2 elevado a n menos 1, vezes... Cadê? Qual é o mesmo valor? 2 elevado a n menos 1, né? 2 elevado a n menos 1, e esse mais 1 aqui já é da fórmula mesmo, né? Assim eu cancelo um positivo com um negativo e vai sobrar apenas esse daqui, ó. 2 elevado a n menos 1 multiplicado por 2 elevado a n. Né?
Então, o que isso mostra no fim das contas, né? O 2 elevado a n é um número par, né? E bom, deixa eu ver se dá para prosseguir além disso daí. Não, isso aqui, ó, isso dá para terminar a nossa demonstração. Quer ver? Olha só. O que eu queria provar era o seguinte, né? Precisamos verificar que sigma de m é igual a 2m, correto? Então, eu acabei de mostrar que sigma de m vale isso daqui, ó. Sigma de m vale 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n, né? Então, vamos verificar se... Agora, vamos... Não, colocar assim, ó. Assim, vemos que sigma de m é igual a 2m, né? Pois, quem é sigma de m? A gente acabou de ver que é 2 elevado a n menos 1 multiplicado por 2 elevado a n, né? E isso é igual a 2m de fato, né? Pois olha só, passa esse m, passa esse 2 para o primeiro membro dividindo, né? Aí o que a gente tem, ó? Repete o 2 elevado a n menos 1, fica 2 elevado a n dividido por 2, que é igual a m, né? Como esse 2 aqui do denominador tem potência 1, né? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Portanto, o que a gente tem vai ser m é igual a 2 elevado a n menos 1 multiplicado por 2 elevado a n menos 1 em cima, né? E de fato, esse é o número m, né? Como foi definido aqui na proposição, que é o número perfeito. E assim encerra a demonstração, né? Ela é um tanto complicada, né? Ela se utiliza, eu sei que ela é um pouco complicada mesmo, né? Eu fiz aqui uma tentativa de simplificação, né? Utilizando uma expressão menos geral para o valor de P que aparece aqui, né? Através desse somatório, certo? Mas eu sei que mesmo isso ainda não facilita tanto a compreensão dessa demonstração. Eu vou pedir que vocês dêem uma olhada com mais cuidado, né, nessa demonstração e tentem entender esse resultado, que ele realmente é bem interessante, é um resultado que vale a pena você tentar compreender, visto a relação entre esse tipo de propriedade com os números primos, tá? Certo? Então, com isso a gente observa que os números perfeitos conhecidos pelos gregos, né, eram justamente aqueles dados por esta fórmula aí que a gente acabou de deduzir, né? Deduzir não, que a gente acabou, essa fórmula ela foi criada meio que por uma observação, né? E a demonstração dela foi dada por argumentos sólidos depois, né? Mas a criação dela foi totalmente através de verificação mesmo, né? Então, o que os gregos notaram foi o seguinte, né? Que com o valor de n igual a 2, igual a 3, 5 e 7, né? Todos os números perfeitos obtidos, que foram aqueles lá da lista acima, são números pares, né? Então, mais ou menos uns 17 séculos mais tarde, né, foi que o matemático suíço Euler, né, Leonhard Euler,
demonstrou que essa fórmula aqui, né, criada por Euclides, já utilizada por outros gregos antes, né, para os números perfeitos, ela esgotava todas as possibilidades de números perfeitos pares, né? Então, com isso fica ainda uma questão em aberto, né? Da gente não sabe exatamente se existem números perfeitos ímpares. Ainda não sabemos a resposta para isso, né? Mas através de refinamentos feitos por algoritmos e tudo, então foi possível descobrir que se eles existem, estão na casa aí para aproximadamente 10 elevado a 300, coisa nessa ordem de grandeza, certo? Então, o que é interessante é isso, é que os gregos descobriram essa fórmula, né, fizeram lá uma demonstração dela, né, mas foi necessário mais de 1.700 anos até descobrirem que essa fórmula esgotava as possibilidades de números perfeitos, pares. Tá? Isso nem os gregos previram na época deles. Certo? Então, com isso, dá para a gente ainda exprimir uma outra proposição, só que essa, como é uma demonstração bem mais longa, eu só vou citar a proposição. Né? Que ela diz assim, que todo perfeito par é dessa forma aqui, como a gente escreveu na demonstração anterior, né? Onde o número primo P, né, é igual a 2 elevado a n menos 1 é o número primo. Né? Então vou escrever aqui e vamos ver os desdobramentos dessa afirmação. Todo perfeito par é da forma m igual a 2 elevado n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Né? Isso foi o que o Euler descobriu, que todo perfeito par é dessa forma aqui. Né? Onde P é igual a 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 é um número primo. Certo? Então, então essas duas proposições, elas dizem que conheceremos todos os números perfeitos que forem pares, né? Desde que consigamos encontrar os números primos que possam ser escritos dessa forma aqui. Certo? Então, se a gente conseguir encontrar os primos que são dessa forma, a gente consegue encontrar os números perfeitos que são escritos dessa maneira aqui, como a gente já construiu. Ok? Aí é que surge a outra classe de números que eu vou apresentar para vocês agora, conhecido como números de Mersenne. Né? Os números escritos dessa maneira aqui, ó, como 2 elevado a n menos 1, são conhecidos como os números de Mersenne, né, que é em homenagem ao matemático Marin Mersenne, que foi o primeiro a estudar algumas propriedades aí que sobrevivem até hoje, né, algumas curiosidades a respeito desse número. Né? Então, vamos colocar aqui números de Mersenne. Então, números de Mersenne são todos os números colocar mais para cá, né? Que podem
ser escritos da forma 2 elevado a n menos 1. Né? Então, com isso, a gente já tem, já consegue emitir uma primeira proposição sobre esses números. Esses números de Mersenne, eles foram utilizados bastante em criptografia, né, por algum tempo. Eu não sei se ainda se utiliza isso, né, mas por conta de curiosidade, né, a proposição diz assim: se n maior do que 1 e a elevado a n menos 1 é um número primo, né, colocar assim, é primo só, né, então o a necessariamente é igual a 2 e n necessariamente é primo. Tá? Então, o que diz aí a proposição feita pelo Mersenne? Né? A gente vai considerar aqui números dessa forma: a elevado a n menos 1, ele vai ser primo. Né? Se esse número aqui for primo, então esse a aqui é 2 e o n é primo. Tá? Então, uma coisa leva a outra. Certo? Então, como que a gente demonstra isso? A demonstração ela é bem simples, é bem construtiva, tá? Porque usa bastante a própria estrutura mesmo da afirmação feita na proposição para poder excluir outras opções, certo? Então a gente pode alegar o seguinte, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, as somas dos termos de uma PG, ela é dada assim, ó. Deveria ter colocado anteriormente, mas é assim, basicamente. Pega uma soma assim, 1 mais x ao quadrado, né, mais x ao cubo, até x elevado a m menos 1. Né? Então, tem uma maneira que é bem simples demonstrar essa fórmula, inclusive, né? Que a expressão para a soma fechada, né, para o resultado dessa soma aqui, é x elevado a m, né, subtraído de 1 sobre x menos 1. Né? Foi essa expressão que eu utilizei na demonstração aqui dos números perfeitos. Tá? Então, eu não sei se... Eu acredito que vocês tenham visto no ensino médio, né? Mas caso não tenham visto, vocês encontram isso com facilidade em qualquer livro ou de nível básico, ou site mesmo, certo? Então, vamos observar essa soma aqui, ó, quer dizer, o resultado dessa soma fechada aqui. Né? Então, olha só, se o x que a gente tem aqui for um número inteiro, né, então o x menos 1 é um divisor de x elevado a n menos 1. Certo? É o que está dizendo aqui essa expressão. Né? Então, isso para qualquer valor inteiro de m. Né? Isso, então, por si só, já justifica a escolha do a ser igual a 2 nessa expressão aqui. Né? Porque, olha só, coloca, por exemplo, no lugar do x você coloca o a. Né? Aí você vai ter o a, e no lugar do m você coloca o n. Né? Aí você vai ter a elevado a n menos 1 sobre a menos 1. Né? Então, a única maneira de você ter esse número a elevado a n menos 1 primo, né? Em vez de falar, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou colocar assim, ó, fazendo a igual a x e m igual a n, né? Então,
Então, você vai ter assim, a elevado a n menos 1 sobre a menos 1, né? Assim, se o a for diferente de 2, né? O que a gente vai ter é o seguinte, é que o a menos 1 vai dividir o a elevado a n menos 1, né? Logo, o a elevado a n menos 1 não será primo. Né? Então, necessariamente o a tem que ser igual a 2. Ó. Portanto, a é igual a 2. Né? Com isso, a gente já tem que o a é igual a 2. E agora, como que a gente justifica o fato do n ter que ser primo? Né? Aí, esse caso, vamos ver a elevado a n. Vamos fazer assim, ó. Se n não for primo, não for. Se ele não for primo, ele é composto, né? Então, se ele é composto, ele pode ser escrito como um produto de outros dois números, né? Dois números primos, inclusive. Vamos colocar assim. Então, n é igual a u vezes v, por exemplo, né? Onde esse u e v são inteiros, né? Claro. Para todo u e v pertencente aos inteiros. Tá, beleza. Então vamos ver o que a gente pode fazer mais a respeito. Então a gente pode continuar assim, ó, substituindo x por a elevado a v, né? E m por u, né? Temos aquela igualdade ali, ó, né? nessa expressão aqui do x elevado a m menos 1, né? Sobre x menos 1, o que a gente vai ter é o seguinte. Então, x vai ser a elevado a v, né? Então, fica a elevado a v elevado a m, né? Então, só que no lugar do m eu vou colocar o u. Isso menos 1, tá? E isso dividido por a elevado a v menos 1. Né? Faltou colocar a parte de baixo aqui. Né? Ok. Então, produto de potências, isso fica a elevado a uv, ou vu, né? Tanto faz, sobre a elevado a v menos 1. Né? Então, como a gente chamou u vezes v de n, a gente ainda pode simplificar essa expressão assim, ó, a elevado a n menos 1 sobre a elevado a v menos 1. Tá? Então, a própria estrutura dessa fração aqui nos diz o quê? Nos diz que a elevado a v menos 1 divide a elevado a n menos 1. Né? Mas se isso acontece... Sim? Mas nessa parte de baixo aí, o a também não é elevado a n. Não é a elevado a n menos 1. E n não é o v? Não, repete, por favor. Ó, porque tá só, né? A elevado a v vezes Sim. u menos 1 Aham. sobre
A elevado a V menos 1. Só que lá na formulazinha que você tinha falado, era A elevado a N menos 1. E por que tá só A elevado a V e não a UV? Então, é porque aqui em cima, ó, no lugar do x, eu coloquei a elevado a v, né? Aqui, ó, tá x elevado a m menos 1 sobre x menos 1, né? No lugar do x, eu coloquei a elevado a v. Só que o x está elevado a m, correto? Né? Sim. E o m eu chamei de u. Né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí por isso que embaixo ficou só a elevado a v sozinho. Ah, não entendi. Tá certo? Na verdade, eu nem precisaria ter substituído o m por u, né? Ficou uma complicação desnecessária. Né? Mas, já que foi feita a substituição, fica aí, né? Então, a conclusão que chegamos é que a elevado a v menos 1 é um divisor de a elevado a n menos 1. Né? O que novamente contradiz a hipótese do a elevado a n menos 1 ser um número primo. Né? Então, portanto, isso aqui é uma contradição. Né? Chegamos a uma contradição. Portanto, o n ele tem que ser primo. Né? Essa contradição é mais sutil do que a anterior, né? Mas surgiu justamente pelo fato da gente considerar que o n não é primo. Né? A gente teria que chegar a um, como vou dizer aqui, a um produto, né? a um resultado final, a garantir que a elevado a n menos 1 fosse um número primo, né? Ainda que o n não fosse primo. Porém, a gente chegou que a elevado a n menos 1 tem um divisor. Né? E isso apareceu justamente por conta da nossa hipótese inicial, do n não ser um número primo. Né? Então, se chegamos no absurdo é porque nossa hipótese inicial estava errada. Né? Logo, o n tem que ser um número primo. Né? Então, assim a gente conseguiu concluir que o a tem que ser 2 e que o n deve ser um número primo. Certo? E assim termina a demonstração. Essa é mais uma aplicação do Reductio Absurdum, né? A gente já fez uso tantas e tantas vezes. Né? Então, essa proposição ela nos diz que os únicos primos, né, da forma a elevado a n menos 1 são os primos de Mersenne. Né? Então, é isso que basicamente diz essa proposição aqui, inicial. Tá? E diz que o expoente n ainda tem que ser também um número primo. Né? Não necessariamente um primo de Mersenne também, mas tem que ser um número primo. Né? Aí é onde cai aí alguns erros. Né? Não significa isso o seguinte, ó, cadê? Não significa que sempre que um n for primo, a elevado a n menos 1 vai ser primo. Né? Também não significa que toda vez que a elevado a n menos 1 for primo, o n será primo. Tá? Então a ida e a volta não é necessariamente verdade em todos os casos. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos disso. Vou colocar aqui exemplos dos primos de Mersenne. Cadê? Espera aí. Onde é que estão esses? Ó, exemplos aqui, né? Os números 2 elevado. A gente viu então que sempre esse número, para ser um primo de Mersenne, o a tem que ser 2. Né? Então tem que ser 2 elevado a n menos 1, vai ter que ser um primo
Quando resultar em um primo, vai ser um primo de Mersenne. Tá? Então, ó, temos 2 elevado a 2 menos 1, né? Vai resultar em 3, que é um primo de Mersenne. 2 elevado a 3 menos 1 resulta em 7, outro primo de Mersenne. O 2 elevado a 5 menos 1, né? Isso dá 31, né? Outro primo de Mersenne. E, por exemplo, 2 elevado a 7 menos 1. Né? 2 elevado a 7 dá 128. 128 menos 1, 127. Né? Porém, a gente poderia, ó, 2, 3, 5, 7. E se eu afirmasse assim, ó, 2 elevado a 11 menos 1? Isso também, ó, dá 2047, né? Isso aqui é um primo de Mersenne, 2047? O que vocês acham? E aí, 2047 é primo ou não? Eu acho que é. Ah, é? Mas teria que ser uma afirmação mais enfática, né? É primo ou não é? Pela fatoração, como seria pela fatoração aí, Vitor? Ó, por exemplo, já vou dar uma dica. 2047 não é primo. Esse número aqui, ó, não é primo. Então, com isso, a gente cai naquela situação que eu falei. Não é sempre que, com um expoente primo, né, o 2 elevado a n menos 1 vai resultar em um número primo também. Tá? Porém, se resultar em um número primo, como foram as 4 situações anteriores, esse primo resultante vai ser um primo de Mersenne. Ok? Então, deixa eu ver o que mais posso acrescentar a respeito. Então, aqui eu não lembro da fatoração do 2047, né? Mas eu sei que ele não é primo, tá? Vocês podem verificar aí depois qual é os fatores primos desse número, tá? Mas aí fica a seguinte observação. Eu posso colocar aqui, ó. Como é que eu posso escrever, né? É que posso colocar assim: quando o 2 elevado a n menos 1 for primo, né, o expoente n também será primo. N será primo. Né? Agora, se n for primo, nem sempre nem sempre 2 elevado a n menos 1 será primo.
ok? Então, desses exemplos aqui do que a gente comentou anteriormente, pode ser sintetizado nessa observação, ok? Aí fica a dica aí para vocês. Alguém falou alguma coisa? Não tem que ser primo de todo jeito? Oi? Mas o N não tem que ser primo de todo jeito? O N tem que ser primo, né? Para observação, para o caso funcionar, né? Aí eu tô falando assim, se a gente pegar estruturas assim, entendeu? Se você for testando números que não sejam primos, né? Você pode até dar a sorte de colocar um número que não for primo aqui, no lugar do n, e obter um número que seja primo, 2 elevado a n menos 1, que seja primo, né? Mas isso não vai acontecer sempre, entendeu? Então é só para dizer que isso não é uma regra geral, entendeu? Então, só resumindo, quando novamente 2 elevado a n for primo, se o número resultante aqui for primo, significa que o expoente em n é primo, né? Porém, o fato do expoente em n for primo não significa que o número resultante vai ser um número primo, como é o caso de 2047, né? Ou ainda tem a situação que eu falei, né? Se você brincar com essa estrutura aqui, colocar um número n diferente de um número primo e resultar em um número primo, né? Isso é uma situação particular, tá? Eu mesmo não consigo pensar em nenhum exemplo aqui em que resulte nisso, né? Mas vai que tenha, né? Certo? Então, só essas duas situações aqui é o que nos interessam de fato, né? Então, essa estrutura aí apresentada pelos primos de Mersenne, eles podem fazer a gente nos induzir a uma outra pergunta, né? Se existem primos de uma outra forma, né? A gente estudou primos dessa forma aqui, né? Porém, será que existem primos do tipo 2 elevado a n mais 1? Né? E o fato é que existem, né? Esses são os chamados primos de Fermat, né? Que é o terceiro e último caso que a gente vai abordar hoje. Então, esses primos de Fermat, em homenagem aí ao matemático amador, né, Pierre de Fermat, né? Digo amador porque a sua profissão mesmo era juiz, né? E ele gostava de estudar matemática em suas horas vagas, né? E dá para ter uma ideia da relevância do seu trabalho porque a gente fala nele até hoje, né? Desde o século XVII até hoje em dia, né? Então, inclusive é dele um dos mais famosos problemas aí, né? Que foi resolvido cerca de 350 anos depois, né? E rendeu uma medalha ao matemático inglês que conseguiu solucioná-lo, né? Então, os primos de Fermat são números da forma, vou colocar assim, como é que eu posso colocar? São primos da forma 2 elevado a n mais 1. Então, o que Fermat observou pode ser colocado na seguinte proposição. Ou teorema, se preferirem também, né? Ele diz assim que se 2 elevado a m mais 1 é primo, então esse número m aqui, ele é uma potência de 2. Eu vou colocar esse m como 2 elevado a n, tá?
Então, a rigor eu vou colocar assim, ó, em vez de 2 elevado a m mais 1, eu vou colocar assim, 2 elevado a 2n, a 2 elevado a n mais 1, né? Fica melhor, tá? Então, a demonstração ela não chega a ser difícil, mas ela utiliza uma propriedade que eu não sei se vocês já viram, e a demonstração dessa propriedade é um pouco longa, né? Aí ela... Vou tentar fazer aqui, mas não vou demonstrar a propriedade que utiliza, tá? Eu só vou citá-la superficialmente e vou aplicá-la, é evidente, tá? Então é o seguinte, o que essa proposição nos leva a concluir é que esse número m ele deve ser uma potência de 2, que é o que está lá no final, né? Então, se isso não acontecer, né, a gente pode pressupor assim, o que acontece se o m não for uma potência de 2, né? Então, o m ele deve possuir um divisor ímpar, tá? A gente pode novamente utilizar aquele método da redução ao absurdo, né? Então, fazer assim, ó, se m não for uma potência de 2. Então, a gente tem o seguinte. Então, a gente pode imaginar que existe um divisor desse m que é ímpar, né? E que o m ele pode ser escrito como Q vezes R, né? Para todo Q ímpar. Tá? E R, um inteiro qualquer. Então vamos... o Q e o R obviamente são inteiros, mas vamos admitir o fato que o Q, além de ser um inteiro, ele é um inteiro ímpar, tá? Para reforçar o fato de que M não deve ser, em hipótese alguma, uma potência de 2. Né? Uma vez que se ele for uma potência de 2, ele vai ser par também. Ok? Então, a gente tem o seguinte. Então, portanto, o 2 elevado a M mais 1, né, que é a estrutura do nosso enunciado, né, 2 elevado a m mais 1, pode ser colocado como o m é q vezes r, né? Então fica 2 elevado a q vezes r mais 1, né? Ou ainda 2 elevado a... Posso colocar o r aqui de dentro, o q de fora, né? Mais 1, né? E a propriedade que eu falo que ia utilizar sem uma devida demonstração, vou até colocar esses cálculos aqui mais para o lado. Caber tudo em uma linha só. É uma espécie de generalização lá dos produtos notáveis, né? Vocês lembram que eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, pode ser colocado como a mais b vezes a menos b, né? Ainda tem outras formas de colocar isso, como a ao cubo menos b ao cubo. Você pode colocar como a mais b multiplicado por a mais... aqui é a ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, né? Enfim, tem várias outras formas de expressar esse produto notável, né? E tem uma generalização particularmente útil, né, quando envolve alguma coisa, né, somada ou subtraída com 1, né, que é a que eu vou utilizar aqui agora. Ela fica assim, no nosso caso aqui, né, eu tenho 2 elevado a r elevado a q mais 1,
né? Eu posso colocar como 2 elevado a r mais 1 em evidência e multiplicar entre parênteses o 2 elevado a r vezes q menos 1 menos 2 elevado a r vezes q menos 2 mais. E isso vai alternando o sinal de mais e menos, até chegar num positivo, né? Após fazer todas as multiplicações possíveis, a gente vai obter 2 elevado a rq mais 1. Tá? Então essa é a propriedade que por hora eu vou só utilizar sem demonstrar, né? Mas se a gente for precisar dela em um momento futuro, eu faço a devida demonstração desse fato, ok? Não é tão difícil, mas ela é cheia de detalhes, né? Então, eu só queria usar essa demonstração por causa do seguinte, porque ela mostra que 2 elevado a m mais 1 pode ser escrito como 2 elevado a r mais 1 multiplicado por outra coisa, né? Ou seja, pode ser dividido em dois produtos, né? Então, ou seja, esse 2 elevado a r mais 1 é um divisor de 2 elevado a m mais 1, né? Então, ó, portanto, 2 elevado a r mais 1 divide 2 elevado a m mais 1, né? E isso contradiz o fato de 2 elevado a m menos 1, ou m menos 1 não, m mais 1 ser primo, né? Afinal de contas, se um número tem divisor, ele não pode ser primo, certo? Então, se isso acontece, é um absurdo. E esse absurdo vem justamente do fato da gente ter admitido que m não é uma potência de 2, né? Vem lá da nossa premissa inicial, né? Portanto, o m deve ser sim uma potência de 2, obrigatoriamente. Ok? E assim encerra a demonstração, né? Bem curtinha por conta desse atalho aí que a gente tomou com essa ferramenta. Beleza? E vou dar aqui alguns exemplos de números de Fermat. Como, por exemplo, ele tem assim, né? Deixa eu colocar aqui exemplos. Então a gente viu que os números da forma 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 são os números de Fermat, né? Então, o que o Fermat postulou, né, é que para n igual a 0, 1, 2, 3 e 4, né, todos esses números resultantes são números de Fermat, ou seja, são números primos, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, para n igual a 0, né? Então, tenho 2 elevado a 2 elevado a 0 mais 1, né? Ou seja, 2 elevado a 0 dá 1. Então, fica 2 elevado a 1 mais 1 dá 3. 3 é um número primo, certo? Então, 3 é um primo de Fermat. Então, beleza. E para n igual a 1? Então, eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, tenho 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1 dá 5. 5 é um número primo, então 5 também é um primo de Fermat, né? Para n igual a 2, ó, 2 elevado a 2 elevado a 2, mais 1. 2 ao quadrado é 4, né? Então, eu tenho 2 à quarta potência mais 1. 2 à quarta potência dá quanto? 16 mais 1? 17. 17 é primo? Então, 17 também é um primo de Fermat. Agora, para n igual a 3, vamos ter o quê? 2 elevado a 2 elevado a 3, mais 1. 2 ao cubo dá 8, né? Quanto é 2 elevado à oitava potência?
E aí, gente? 2 elevado a 8 dá quanto? 256. Isso. 256 mais 1. 257. 257 é primo? Sim. Sim. Então, de fato, 257 é primo, então é um primo de Fermat. Agora vamos para n igual a 4. Ó. 2 elevado a 2 elevado a 4. Mais 1. 2 à quarta potência dá 16. Quanto é 2 elevado à 16ª potência? Quanto dá aí de cabeça? Dá quanto? Dá 65.536, né? Com 1 dá 65.537. 65.537 é primo? É primo. Né? Não vou pedir para vocês verificarem, porque isso aí é um trabalho colossal verificar isso no braço, né? Mas já está verificado aí na literatura e de fato é um número primo, né? Aí o que Fermat fez? Ele foi lá e afirmou o seguinte, que para n igual a 5 também é um primo de Fermat, né? Aí olha só o que ele fez aqui, ó. N igual a 5 é igual a 2 elevado a 2 elevado a 5 mais 1. 2 à quinta potência é 32, né? Então fica 2 elevado a 32 mais 1. Né? Esse número é muito grande, né? Eu até anotei ele aqui, porque não tem como, né, fazer isso de cabeça. Dá 4 bilhões 294 milhões 967 mil 297, né? Isso somado com 1. Então, 2 elevado a 32 somado com 1 dá isso aqui, né? Porém, pensa no seguinte, né? Isso era lá em 1640, né? Quando o Fermat afirmou isso daí. Ele não tinha condições de mostrar que esse número era primo ou não, né? Não havia ferramentas naquela época para mostrar isso. Então ele só afirmou, olha, isso é primo, né? Isso é um número primo. Até que alguém prove o contrário, isso aí é um número primo, né? E alguém provou o contrário só em 1732, né? Quando veio Leonhard Euler e disse o seguinte: isso daqui, ó, não é primo. Isso daqui é 641 vezes 6 milhões 700 mil e 417. Ele fatorou esse número aqui e descobriu que os dois fatores primos são esses, provando que para n igual a 5 você não tem um primo de Fermat, tá? Agora, como o Euler fez isso, não me perguntem, né? O cara ele realmente era fora de série mesmo, né? Ele fez isso em 1732 com ferramentas que eu desconheço, assim, porque hoje em dia eu utilizaria algum software, né, alguma ferramenta de computador mesmo para poder fazer, algum algoritmo, né, para poder calcular isso. Agora, naquela época, eu não faço ideia de como o Euler conseguiu resolver esse problema, né? Mas, como era o Euler, né, a gente não espera menos do que isso, certo? Aí, com isso, o Euler jogou por terra a afirmação de Fermat de que para n igual a 5, esse número 2 elevado a 2 elevado a 5 mais 1 é um primo de Fermat, né? Então, mais uma conjectura de Fermat destruída, né, com o passar do tempo. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então beleza. Então essa aula era só mais alguns desdobramentos a mais aí relacionados aos números primos, tá? Uma espécie de complemento aí à aula anterior, né?
A gente ainda vai falar de números primos aqui e ali e tal, mas como foco mesmo foi essa aula e a anterior, né? E então a gente vai encerrando por aqui, né? Daqui a pouco eu posto mais uma lista aí sobre o conteúdo de hoje. É de extrema importância que vocês leiam o capítulo 8 do material lá, Elementos de Aritmética do Abramo, né? Onde ele fala desse conteúdo, o nome do capítulo é Números Especiais, né? Onde ele fala desse conteúdo, fala inclusive de uma maneira bem mais detalhada do que eu trabalhei aqui, vai citar alguns exemplos e tudo, vai ajudá-los na resolução de alguns itens da lista também, beleza? E então, na próxima aula a gente continua, tá? Então, boa noite a todos e até a próxima. Até mais.